Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 20 de novembro de 1910. Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana foi um conflito armado que teve lugar no México, com início em 20 de novembro de 1910. Historicamente costuma ser descrita como o acontecimento político e social mais importante do século XX no México. Os antecedentes do conflito remontam à situação do México durante o Porfiriato. Desde 1876 o general Porfírio Dias liderou o exercício do poder no país de maneira ditatorial. A situação prolongou-se por 34 anos, durante os quais o México experimentou um notável crescimento econômico e estabilidade política. Estes logros realizaram-se com altos custos econômicos e sociais, pagos pelos estratos menos favorecidos da sociedade, e pela oposição política ao regime de Dias. Durante o primeiro decênio do século XX rebentaram várias crises em diversas esferas da vida nacional, as quais refletiam o crescente descontentamento de alguns setores com o porfiriato. Quando Dias assegurou numa entrevista que se retiraria no final do seu mandato sem procurar a reeleição, a situação política começou a agitar-se. A oposição ao governo tornou-se relevante dada a postura manifestada por Dias. Nesse contexto, Francisco I. Madero realizou várias rondas pelo país com vista a formar um partido político que elegesse os seus candidatos numa Assembleia Nacional e competisse nas eleições. Dias lançou uma nova candidatura à presidência e Madero foi detido em São Luís Potosí por sedição. Durante a sua permanência na cadeia realizaram-se as eleições que deram o triunfo a Dias. Madero conseguiu escapar da prisão estatal e fugiu para os Estados Unidos. Desde San Antônio proclamou o Plano de São Luís, que apelava a tomar as armas contra o governo de Dias em 20 de novembro de 1910. O conflito armado teve inicialmente lugar no norte do país, estendendo-se posteriormente a outras partes do território mexicano. Uma vez que os sublevados ocuparam Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfírio Dias apresentou a sua renúncia e exilou-se na França. Em 1911 realizaram-se novas eleições das quais resultou a eleição de Madero. Desde o começo do seu mandato teve diferenças com outros líderes revolucionários, as quais provocaram o levantamento de Emiliano Zapata e Pascoal Orozco contra o governo maderista. Em 1913 um movimento contra-revolucionário, encabeçado por Félix Dias, Bernardo Reis e Victoriano Huerta, deu um golpe de Estado. O levantamento militar, conhecido como a Decena Trágica, terminou com o assassinato de Madero, do seu irmão Gustavo e do vice-presidente Pino Soares. Huerta assumiu a presidência, o que ocasionou a reação de vários chefes revolucionários como Venustiano Carranza e Francisco Villa. Após pouco mais de um ano de luta, e depois da ocupação estadunidense de Veracruz, Huerta renunciou à presidência e fugiu do país. Depois deste acontecimento aprofundaram-se as diferenças entre as facções que haviam lutado contra Huerta, o que desencadeou novos conflitos. Carranza, chefe da revolução de acordo com o Plano de Guadalupe, convocou todas as forças à Convenção de Aguascalientes para nomearem um líder único. Nessa reunião Eulalio Gutierrez foi designado presidente do país, mas as hostilidades reiniciaram-se quando Carranza rejeitou o acordo. Depois de derrotarem a convenção, os constitucionalistas puderam iniciar os trabalhos de redação de uma nova Constituição e conduzir Carranza à presidência em 1917. A luta entre facções estava longe de terminar. Durante o reajustamento das forças foram assassinados os principais chefes revolucionários, Zapata em 1919, Carranza em 1920, Villa em 1923 e Obregón em 1928. Atualmente não existe um consenso sobre quando terminou o processo revolucionário. Algumas fontes situam-o no ano de 1917, com a proclamação da Constituição do México, algumas outras em 1920 com a presidência de Adolfo de la Huerta ou 1924 com a de Plutarco Elias Calles. Inclusivamente, há algumas que asseguram que o processo se prolongou até aos anos 1940. Mais de 2 milhões de mexicanos morreram na guerra. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com os colegas e amigos. Até o próximo!